Olá, pessoas! Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Este é o canal Tecendo uma Tese. Se você é o novo ou nova por aqui, já aproveita, se inscreva para acompanhar os próximos conteúdos do canal. Eu sou a Kat e nós vamos falar hoje sobre, finalmente, este momento chegou, né? Afinal, o que eu devo esperar do meu orientador, da minha orientadora? Último vídeo da série, o que não esperar do meu orientador ou da minha orientadora. Então, depois que eu te desiludi bastante, que eu desconstruí visões romantizadas ou demonizadoras de mundo acerca daquela pessoa que irá passar 2 anos ou 4 anos ao seu lado, né, dando sugestões do seu projeto, da sua tese ou dissertação, chegamos, enfim, à última conversa dessa série, que é o que finalmente, né? Afinal, Catarina, você falou para não esperar um monte de coisa. Mas então, o que eu tenho que esperar? Né? O que eu sempre costumo falar para os meus alunos e para as minhas alunas é o seguinte: sempre quando vocês vão desconstruir uma ideia inadequada acerca da sua atuação, da sua concepção de mundo, da concepção de mundo do outro, ou coisas desse tipo, sempre apresente algo no lugar. Porque senão fica muito confuso para as pessoas. É igual quando eu vou na nutricionista, se eu vou numa nutricionista e ela me fala tudo que eu não posso comer: açúcar, carboidrato e assim por diante. Mas e aí, o que eu posso comer? Então, por isso que eu considero pertinente fechar com chave de ouro essa série, dizendo o que você deve esperar do seu orientador, né? Então, a primeira coisa que você deve esperar é quanto à delimitação do tema. O seu orientador, a sua orientadora, deve ter algum mínimo de propriedade sobre aquele tema. É lógico que quem vai dominar o tema, e aí uma dica que eu dou sempre e que eu aprendi no livro, né, Como Fazer uma Tese de Humberto Eco, é: quanto mais você dominar o seu tema de pesquisa, mas o seu orientador ou a sua banca não vai te questionar. Então fica a dica aí para você que vai defender. Eu ainda quero fazer um outro vídeo falando só sobre defesa. Então, quem tem que ter propriedade mesmo do seu tema, maturidade, ir atrás, arregaçar as mangas, é você. Mas sim, seu orientador, ele vai te ajudar com o manejo da delimitação do tema. Muitas vezes, por a gente gostar de um tema, a gente acaba deixando ele muito longo. E ainda quanto tema, muitas vezes as pessoas chegam na universidade não sabendo sequer o que é um problema de pesquisa, o que é uma hipótese, o que são os objetivos da pesquisa. Então, é papel do orientador, da orientadora, assessorar nesse processo, porque muitas vezes o interesse é legítimo, mas como tratar, por quê e onde, muitas vezes não está claro para o orientando. E o segundo item que eu coloquei é um item que tem funcionado muito, tanto na minha relação com a minha orientadora, quanto quando eu vou orientar alunos e alunas de iniciação científica e de monografia no final do curso, que é estabelecer objetivos e prazos. Eu não consigo trabalhar sem prazos, e eu vejo que isso funciona muito, mobiliza muito ambas as partes, quando a gente coloca prazo. Então, eu faço sempre um cronograma com a minha orientadora: até tal data eu te entrego isso. Por quê? Tudo que é acordado sai mais barato na relação. Então, isso ajuda com que a sua orientadora reserve agenda para te orientar, que ela consiga ler o que você vai mandar, porque ela já se organiza em relação de tempo, e que você também organize o seu tempo para os dias que você vai escrever, redigir a sua dissertação ou a sua tese. O terceiro item que eu elegi, que você deve esperar de seu orientador ou da sua orientadora, é ter reuniões periódicas acerca do desenvolvimento da sua pesquisa. Veja, da sua pesquisa. Como sempre eu falei, essa relação, ela não é afetiva, ela é uma relação objetiva, ela é uma relação que, o final, vai ser uma produção acadêmica científica. Então, essas reuniões, a primeira coisa, ela não deve ter interferência externa. Eu vejo muitos professores, muitas professoras orientando aluno, orientando aluna, aí deixa a porta aberta, passa alguém no corredor, já para falar com a pessoa, perde a linha de raciocínio, e isso é uma coisa que realmente atrapalha muito a qualidade da orientação. É dever do seu orientador, já linkando aí com o próximo item, quarto item, pontuar a qualidade do seu trabalho com sinceridade e clareza.
tá? Isso não é uma agressão, não é uma violência. Muitos alunos, muitas alunas se sentem ofendidos e ofendidas quando o professor ou a professora fala assim, olha, ele pontua o que você precisa melhorar, o que você precisa correr atrás, as suas deficiências. E é papel dele pontuar isso, é papel dela pontuar isso. Então, quem melhor do que o teu orientador ou tua orientadora para falar isso para você? Se ele não falar ou ela não falar, vai chegar na banca, a banca vai te falar. E eu acho, na minha percepção, que é muito pior. Então, confie nessa relação e confie nesse lugar também. Né? Essa pessoa é a pessoa indicada para pontuar essas coisas a você. Não tem outra pessoa melhor que não o teu orientador e a tua orientadora. E isso vai acontecer nas reuniões periódicas, né? Que é o terceiro item. Então, essas reuniões elas devem acontecer sempre, e o sempre ele vai de vocês dois, né? Tem gente que sempre é todo mês, tem gente que sempre é a cada entrega do cronograma, então vai também dessa metodologia de trabalho. Isso é algo muito importante, muito pertinente, porque te deixa a par da sua pesquisa, te deixa localizado, centrado mesmo no seu dever, na sua atividade, e te deixa o teu orientador propício a lidar com o seu material, administrar as orientações, porque muitas vezes nós que orientamos, eu olhando pelo lado do orientador, sendo que eu oriento também, a gente pensa, como é que eu vou dar esse feedback para o aluno? Como é que ele vai me entender do que eu estou falando? Então, ele vai ter esse tempo também para poder dar mais atenção para o seu trabalho, né? O quinto item que eu escolhi é um item muito óbvio, mas como dizia Berretti, estamos em um tempo em que o óbvio precisa ser dito, então eu vou dizer o óbvio. É claro que nessa série, gente, eu não elegi as violências que o mundo acadêmico tem. Eu não elegi, por exemplo, o abuso de propriedade intelectual, que é um problema que muita gente tem com orientador, com orientadora. Eu não elegi assédio moral, assédio sexual e outros problemas que a gente possa ter nessa relação. Se você quer que eu eleja em algum vídeo esse tipo de tema, deixa nos comentários aqui embaixo para eu saber que é do seu interesse e para que eu saber também que vai ter uma relevância eu publicar um vídeo desse. Mas passando aí para o nosso quinto item, é desejável, e isso é para os dois, tanto para o orientando quanto para o orientador, que haja uma relação de respeito recíproco. Mas, Catarina, o que eu entendo por respeito? Respeito não é submissão, não é uma relação em que um manda, outro obedece. Respeito é uma relação de confiança, paciência e empatia. O respeito, ele abrange eu entender o lado do outro e conseguir colocar o meu. O respeito, ele envolve assertividade, ou seja, eu consigo comunicar as minhas ideias, defendendo o que eu penso e respeitando o meu interlocutor. E isso é desejável tanto para o aluno, para a aluna, quanto para o orientador, orientadora. A base de qualquer relacionamento é o respeito. Eu chego a falar em outros relacionamentos na minha vida, é claro que o respeito vem antes de tudo, até mesmo do amor e da admiração. Tá? Muitas vezes você admira teu orientador, tua orientadora. Se não houver respeito de ambas as partes, essa relação não vai funcionar. Esse seu orientador ele pode ser o papa no assunto. Não adianta. Se não te respeita ou se você não respeitar ele, não vai rolar esse relacionamento. Não vai acontecer, simplesmente. Então, assim, em muitos momentos que você percebe... Quando que eu percebo que o orientador está me faltando com respeito? Eu percebo quando esse meu orientador ou minha orientadora me expõe ridicularizando em público. Se você vê essa característica no teu orientador, na tua orientadora, eu acho que aí é um caso de você cogitar mudança de orientação. É um dos casos para se cogitar. Se você quer que eu fale quando cogitar mudança de orientação, deixa aqui embaixo também que eu vou entender que é um tema pertinente e relevante para o canal, tá bom? Mas, como a gente está trabalhando aqui não com a violação do relacionamento, mas com a prevenção, então sim, a gente deve esperar e deve manter respeito pelo nosso orientador. Quando eu sei que eu estou respeitando o meu orientador, quando eu estou levando a sério os prazos, quando eu respeito também as ideias dele, respeitar não significa que você concorda, é muito diferente também, mas independente do que aquela pessoa fala, se eu concordo ou não, ela precisa ter um momento de expor aquilo, de defender aquilo e de poder me mostrar o lado dela também. Quando eu tenho empatia, me coloco no lugar, e quando eu não vejo meu orientador como uma máquina de ler as minhas coisas, quando eu não tenho uma relação clientista com o meu orientador, eu estou respeitando ele, eu estou respeitando ela. Por isso que eu falo, gente, quanto menos vocês falarem da vida pessoal pro seu orientador, pra sua orientadora, melhor. Porque assim,
São muitas variáveis para você administrar, principalmente você que está no doutorado, são 4 anos que você vai ficar com essa pessoa. Mas é isso, gente, acho que todo mundo sabendo o seu papel, bem delimitado, entender até onde vai. E assim, gente, uma coisa que eu costumo falar sempre, independente da sua idade, da sua posição social, respeito nunca caiu de moda. Respeito está na moda e nunca caiu, né? Então, é algo que eu gosto de falar, porque é uma coisa que é crucial, mas que muitas vezes as pessoas não levam em consideração. Outro ponto para se considerar aí, né? O sexto ponto, que o seu orientador ou sua orientadora te explique os rituais acadêmicos como defesa e qualificação. São rituais que eles têm muita mais propriedade sobre o assunto do que você. Por quê? O orientador ou orientadora, ele já passou por várias defesas ao longo dos anos, né? Falando aí de um orientador que acompanha vários trabalhos. Então, ele ou ela, melhor do que ninguém, tem como te explicar como que vai funcionar, como é que ele vai conduzir, fazer os acordos. Muitas vezes tem um orientador que combina jogo de olhar, deixa que eu te defendo aqui, defende aqui. Então, gente, é algo que precisa ser acordado novamente. Quando acordado, não sai caro. Né? O acordo nunca sai caro e precisa ser discutido e dialogado. Eu tenho um vídeo que eu quero linkar, que é da minha qualificação. Eu só fui tranquila para minha qualificação porque minha orientadora disse várias coisas a respeito de como ela seria. E ela trabalhou assim, olha, a qualificação é uma oportunidade, veja como uma oportunidade, não como uma punição, como muitos alunos veem. É uma oportunidade das pessoas tecerem comentários, sugestões e críticas do seu trabalho para ele ter aprimoramento. Então, é muito esperado isso, que essa pessoa ela seja aí uma pessoa que saiba te iniciar nesses rituais acadêmicos. E o último item, que parece um item assim que, ai, nossa, coisa de novela. Não, não é. Eu já vi isso acontecer. Lamentavelmente, eu não gostaria de ter visto que o seu orientador ou sua orientadora não te exponha na defesa. Ou seja, o que eu sempre ouvia, né, isso é um jargão popular, mas o senso comum, em certa medida, também tem a sua sabedoria. Roupa suja se lava em casa. Então, resolva o que tem para resolver, tanto você como teu orientador, antes da defesa. Resolva as pendências pessoais e acadêmicas antes da defesa. O momento da defesa não é para o teu orientador ficar te expondo, te criticando na frente de todo mundo. E isso, lamentavelmente, eu já vi, assim, não era comigo, até gaguejo para falar, né? Porque realmente é uma coisa assim, parece novela, mas eu já vi banca de defesa em que o orientador acabou com o orientando, expôs o orientando, assim, e fora que assim, né, isso é uma violência, tem testemunho da processo, se o orientador fizer, né, mas alguns não se sentem no ímpeto de ridicularizar ou expor alunos, dizer se o trabalho está ruim, uma coisa que eu sempre me pergunto quando eu vejo situações dessa, é se o trabalho está tão ruim assim, a dissertação, a tese, por que diabos mandou para a defesa ou para a qualificação? Né? É uma coisa que eu me pergunto e é uma coisa que eu sou muito honesta com a minha orientadora. Se não tá bom, não aprova para a defesa. Porque assim, gente, é um trabalho que vai levar o seu nome e o nome do seu orientador e da sua orientadora. É algo que vai ficar marcado na vida de ambas as pessoas. Então, por que isso não deve ser discutido com sinceridade e clareza? Aí a gente volta no outro item. Se tá ruim, não leva para a banca. Pede prazo, faz alguma coisa, mas não leva para a banca. Porque levar para a banca para expor uma pessoa, eu acho que é muito cruel. Né? Eu jamais faria isso com uma aluna minha e eu vejo com maus olhos o professor que faz isso. É sinal que esse professor, ele também não é uma pessoa segura, competente, porque quando eu não sou competente, eu fico criando entremeios numa relação também para não que a minha incompetência não apareça. Então, isso é uma coisa assim que já chama atenção. Então, é esperado que o seu orientador, sua orientadora não te ridicularize e te exponha na banca de defesa e nem em outros momentos, mas em especial na banca. Então, isso é algo que... como que você vai saber se seu orientador não vai fazer isso? Uma dica, vá em defesas que seu orientador ministre a banca, que ele seja o professor que irá conduzir. Você vai ver a atitude dele e vai ter aí um coeficiente de como ele costuma se comportar nas bancas de defesa. Isso é ótimo para você saber se é uma pessoa que vai te expor ou não. E você saber também que atitudes tomar diante disso, tá bom?
Bom, com essa série eu espero ter ajudado quem está passando aí por uma pós-graduação, ou está com a pretensão de entrar, tá bom? E eu acho que, como síntese, na dúvida, pergunte para o seu orientador. Na dúvida, dialogue com o seu orientador, com a sua orientadora. Não tenha medo dele ou dela. Não é uma relação hierárquica. Também não é uma relação de pares, mas é uma relação de retroalimentação, de intersubjetividade e aprendizado mútuo. Então, na dúvida, pergunte a ele, pergunte a ela. Eu acho que o diálogo, ele sempre é muito bem-vindo nos relacionamentos. Eu espero que realmente eu tenha te ajudado e que com isso você consiga ter uma melhor qualidade na sua pós-graduação, tá bom? Eu fico por aqui com o final dessa série. Se inscreva se você gostou desse vídeo. Curta, porque você vai aumentar o engajamento, a probabilidade desse vídeo chegar até outras pessoas que estão precisando ouvir essa mensagem. Deixe seus feedbacks no comentário. Se você não gostou de alguma coisa do vídeo, também deixe nos comentários com educação. Vídeos que não respeitam a minha comunidade de inscritos e inscritas ou visam usar de ataques pessoais são deletados e não são respondidos, porque eu acho que é aquilo que eu falei no vídeo, o respeito nunca caiu de moda. Então, uma vez que eu trago um conteúdo que eu preparei com dedicação, pensando em você, por que não você também não me retribui isso, por mais que você discorde de alguma ideia? E outra coisa, tudo isso que eu postei ao longo dessa série, nada disso é uma verdade absoluta, mas é fruto do que eu pesquisei na literatura e da minha experiência com situações delicadas, com orientador e orientando, da minha experiência como representante discente e processos que eu acabei tendo que mediar por conflitos no relacionamento entre orientador e orientado, tá bom? Forte abraço a todos e a todas e até o próximo vídeo.